Com a Lei 8.630 de 1993, o Brasil mudou o seu modelo portuário. As antigas manipulações de cargas, com ambientes precários e inadequados, foram substituídas por operações portuárias inovadoras com a utilização de modernos equipamentos, novos procedimentos e nova forma de gestão do trabalho portuário, em que a segurança caminha junto com ganhos de produtividade. A iniciativa privada investiu em modernos terminais e assumiu todas as operações portuárias e rapidamente as movimentações portuárias cresceram. As movimentações de contêineres de 1.147.000 em 1993 chegaram próximo dos 12 milhões de TEUs em 2021. As movimentações totais de 347 milhões de toneladas em 1993 nos portos e tupis saltaram para mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas em 2021. A produtividade operacional apresentou evoluções fabulosas. Nas operações de embarque de grãos e açúcar eram movimentadas cerca de 3.000 toneladas por dia e atualmente alcançam 5.000 toneladas por hora. No antigo modelo portuário se movimentavam em média 3 contêineres por hora e atualmente, com modernos portêineres, são operados mais de 100 contêineres por hora. Estes ganhos de quantitativos e de qualidade portuária contaram com uma nova figura no moderno sistema portuário, o operador portuário privado, responsável pelos investimentos, pelas operações portuárias e pela gestão do trabalho portuário avulso. Os operadores portuários privados se organizaram por meio de seus sindicatos empresariais locais, os SINDOPs, e articularam a criação de uma entidade empresarial com competência nacional, a FENOP, Federação Nacional dos Operadores Portuários, fundada em 1994. Com a nova Lei 12.815 de 2013, a FENOP alterou a sua denominação e ampliou a sua área de competência, a Federação Nacional das Operações Portuárias, legalmente reconhecida para representar as atividades empresariais dentro e fora dos portos organizados. A FENOP dedica atenção especial para a gestão e capacitação do trabalho no setor portuário, coordenando atuações harmônicas dos ógmos. A FENOP incentiva debates e apoia os avanços nas atividades portuárias, sempre buscando o diálogo com as demais entidades privadas do setor. O Enaporte e o Conogmo são exemplos de atividades da FENOP voltadas aos debates e geração de propostas para as melhorias do setor portuário. FENOP, a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Olá, olá, bom dia. Falamos aqui da sede da FENOP, em Brasília. Seja bem-vindo. Continuamos com os trabalhos da primeira Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Olá, é muito bom que vocês estejam conosco nas programações dessa primeira Semana Nacional de Segurança no Trabalho Portuário. Os terminais arrendados, terminais autorizados, operadores portuários de cais público estão unidos com SINDOPs, ógmos, sindicatos laborais e todos os trabalhadores das atividades portuárias para as trocas de experiências e debater a importância na segurança das operações portuárias. Vamos juntos acompanhar a próxima programação preparada pelos ógmos e SINDOPs. Nosso evento é uma realização da FENOP, a Federação Nacional dos Operadores Portuários, com a iniciativa do Comitê de Segurança e Saúde Ocupacional e também de Meio Ambiente da FENOP, também com o apoio ali do nosso Comitê de ógmos. Contamos com o apoio institucional do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, SOPESP, e também o apoio institucional do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Paraná, o SINDOP PR. Essa primeira semana tem o patrocínio de diversos ógmos. Eu quero passar para você aqui alguns desses ógmos. Eu quero citar então o ógmo de Antonina, ógmo de Belém e Vila do Conde, de Imbituba, de Itajaí, de Itaqui, também o ógmo de Paranaguá, de Recife, ógmo do Rio de Janeiro, de Salvador e Aratu, ógmo de Santos, também de São Francisco do Sul, de Suape e o ógmo de Vitória.
A Federação Nacional das Operações Portuárias, FENOP, representa todas as formas das atividades de operações portuárias, que são realizadas nos terminais portuários arrendados, terminais portuários autorizados, os TUPs, e em região de uso público nos portos em todo o território brasileiro. São movimentadas cargas a granel, contêineres, veículos e outras modalidades. Mas para a FENOP, a carga mais importante nas operações portuárias é a vida de todos os trabalhadores, que atuam em todas as etapas de atividades. Com atenção especial para a segurança nas operações, a FENOP realiza a Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, uma iniciativa do Comitê Técnico Permanente de Segurança e Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FENOP, com o patrocínio de vários órgãos gestores de mão de obra, os OGMOS e os sindicatos dos operadores portuários, os SINDOPs. Uma semana de intensas atividades em OGMOS e terminais de todo o Brasil. Programações presenciais e por lives que serão transmitidas pelo YouTube da FENOP. Também na segurança operacional, a FENOP está a serviço da permanente modernização portuária brasileira. E os trabalhos da primeira Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário seguem com a apresentação de palestras a partir dos diversos OGMOS dos portos. Bem, essa próxima palestra que vem aí na sequência, ela será a partir aqui de Brasília, aqui do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Bem, senhores, o nosso evento ele acontece a partir dos OGMOS e também aqui a partir de Brasília, mas ele pode ser acompanhado a partir de todo o nosso país e por meio da internet, por meio do canal da FENOP aqui no YouTube, tá bom? E eu quero continuar encorajando você. Compartilhe esse link, compartilhe com as pessoas que você sabe que serão beneficiadas com as apresentações, com a programação dessa primeira Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Ok? Feito isso aqui, eu quero também recomendar a você que se inscreva no nosso canal, que ative o sininho ali para que você possa ser atualizado da nossa programação, das atualizações e das novidades que surgirão com certeza, estão sempre surgindo aqui em nosso canal. E assim você vai estar sempre informado. O trabalhador portuário precisa estar conectado com esse canal, o canal da FENOP, aqui no YouTube. Bem, senhores, nós vamos para a nossa próxima apresentação. Teremos o privilégio de ouvir aqui o Orion Sávio Santos de Oliveira, que já está aqui já para compartilhar a tela conosco. E nós poderemos já dizer, então, bom dia, Orion, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui na nossa programação. Bom dia a todas e a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, eu tenho aqui um breve currículo para apresentar do Orion e eu quero fazê-lo a partir de já então. Orion, atualmente ele é coordenador geral de benefícios de risco e reabilitação profissional na Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. Ele também foi vice-presidente da Comissão Americana de Prevenção de Riscos no Trabalho, da Conferência Interamericana de Seguridade Social, isso no triênio 2020-2022. Ele também é membro do Conselho Curador da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho, Fundacentro. Orion é advogado com formação em Segurança e Saúde no Trabalho pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Também integrou o corpo docente da Universidade Federal aqui de Uberlândia, isso entre 2010 e 2012, ministrando as disciplinas de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Nós temos aqui, então, o privilégio de ouvir um professor aqui nessa área. Ele atuou na advocacia consultiva contenciosa, com ênfase em recursos perante tribunais... deixa eu achar aqui, muito bem, perante tribunais superiores aqui em Brasília. Isso até julho de 2013, quando então ingressou no serviço público, ali no Ministério do Trabalho e Previdência, e onde atua até o presente momento. Orion, é um privilégio tê-lo conosco em nossa programação. Estamos aqui na expectativa de ouvi-lo. Então, por favor, fique à vontade, você tem a palavra. Muito obrigado mais uma vez. É muito bom participar desse momento tão importante, né? Esse momento em que estamos discutindo questões relevantes relacionadas à segurança e saúde no trabalho, tema fundamental para que a gente garanta que os trabalhadores conseguirão ir para o seu trabalho e voltar para casa saudáveis, seguros. Esse é o principal foco das políticas relacionadas à segurança e saúde no trabalho. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como a Previdência Social
é importante nessa proteção à saúde do trabalhador, principalmente em relação ao seguro que todo trabalhador tem em relação aos acidentes de trabalho. Então, eu vou mostrar como funciona essa proteção previdenciária para vocês. Vou falar também um pouquinho ao final da aposentadoria especial e todas essas mudanças que eu tenho certeza que vocês estão ouvindo falar, e-social, informações eletrônicas agora de exposição a agentes nocivos. Eu quero que você entenda, então, como isso vai funcionar, como isso vai mudar a sua vida como trabalhador e para o que você precisa estar atento aí nos nossos próximos meses, no início do ano de 2023, e aprender também como consultar essas informações tão importantes para a sua vida e para o seu momento de aposentadoria, que embora vá ocorrer só daqui a alguns anos, é fundamental que essas informações sejam geridas a partir de agora. Então vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho que eu estou compartilhando a minha apresentação. Perfeito. Então, já fui apresentado. Agora vocês já me conhecem um pouquinho, né? Trabalho aqui no Ministério do Trabalho e Previdência Social. Deixo meu e-mail registrado já, caso tenham qualquer dúvida, qualquer interesse em entrar em contato. Fiquem à vontade, ok? E eu trouxe a minha apresentação como a Previdência Social, um seguro para todos. Eu sei que a gente sempre ouve falar muito sobre Previdência Social, a gente sempre ouve falar, será que compensa, será que não compensa, quais os meus direitos? E tenho certeza de uma coisa, a Previdência Social é o seguro mais completo que você, trabalhador, pode ter, ok? Então, eu tenho a certeza de que a Previdência Social, ela te garante o seguro mais completo que você pode ter. E a partir disso, então, eu vou explicar o que esse seguro protege você. A gente não está falando de algo que você só vai utilizar no momento da sua aposentadoria. A Previdência Social, ela é utilizada durante toda a vida laborativa do trabalhador, em diversas situações em que o trabalhador precisa de proteção, em que ele não tem condições de receber o seu benefício previdenciário, seu salário, desculpem, e aí ele vai receber um benefício previdenciário. Vamos entender melhor, então, essa proteção? Vamos entender o que é essa proteção social oferecida aos trabalhadores brasileiros? Bem, fazendo uma breve contextualização aqui, o Brasil ele adotou um sistema de seguridade social baseado em um tripé. Então, nós temos um sistema de saúde, que é um sistema de saúde universal, o nosso Sistema Único de Saúde. Quem precisa de atendimento no hospital público vai poder utilizar o SUS independentemente de pagamento por isso, ou seja, não há uma contribuição. Quando você vai tomar uma vacina, você não está pagando uma contribuição. Quando você precisa acionar a vigilância sanitária, você não está pagando uma contribuição. O SUS é um sistema bastante amplo de proteção à saúde, não é só o hospital, que a gente costuma pensar no SUS, né, quando a gente precisa de um atendimento hospitalar, mas é a vigilância sanitária, são os centros de referência em saúde do trabalhador, é a nossa política vacinal, tudo isso está incluído nesse grande sistema público de saúde que é o SUS, e o SUS, então, ele é um sistema ofertado a todos que deles precisam, sem necessidade de uma contribuição adicional, mas não é dele que nós vamos falar hoje. Nós temos ainda uma outra proteção, que é a chamada assistência social. A assistência social ela é paga a quem dela precisa, então quem precisar da assistência social por motivo de vulnerabilidade vai ter essa proteção também, independentemente de contribuição. Um dos benefícios que a gente conhece da assistência social mais comum é, de fato, o BPC, o benefício de prestação continuada, devido às pessoas com deficiência ou aos idosos que não contribuíram durante a sua vida laborativa, e aí para que eles não fiquem em uma situação de extrema vulnerabilidade, é pago um benefício aí de um salário mínimo, mas existem outros benefícios dentro dessa proteção da assistência social, que com certeza vocês conhecem no dia a dia, mas também não é da assistência social que eu vou falar com vocês. Eu vou falar da previdência social. Essa, diferentemente da saúde, diferentemente da assistência social, ela é devida a quem contribui para a previdência social. Você, aí, trabalhador avulso, vinculado a um órgão, né, que presta serviço no âmbito portuário, você vai poder se utilizar da previdência social, por quê? Porque no exercício da sua atividade, quando você vai receber sua remuneração, você está pagando sobre essa remuneração um valor a título de contribuição para a previdência social. Valor este retido da sua remuneração. O tomador também vai pagar um valor sobre o salário que ele está te pagando, e essa contribuição ela vai, então, custear esse sistema amplo de proteção que é o nosso sistema previdenciário.
e é dele que nós vamos conversar, e é sobre ele que nós vamos conversar hoje, ok? Sigamos então, agora que vocês já entenderam sobre o que a gente vai conversar. E a Previdência, ela protege você, trabalhador, de quê? De quais eventos na sua vida? Essa proteção ela é trazida na Constituição do Brasil, de tão relevante que ela é, e a primeira proteção, e uma das mais importantes, que normalmente um seguro não vai cobrir, é a incapacidade para o trabalho. Suponhamos que você precisou fazer uma cirurgia, você ficou incapaz para o trabalho. Você não vai receber salário nesse período, a depender do tempo de afastamento, você vai ter que ficar aí 2, 3, 4, 5 meses se recuperando dessa cirurgia. Quem vai pagar, então, uma remuneração para você nesse período é a Previdência Social, você contribuiu para isso, e agora você vai utilizar essa Previdência por quê? Porque você está incapaz para o trabalho. E a Previdência, ela protege tanto a incapacidade temporária, ou seja, aquela que é por um prazo, mas você vai se recuperar, quanto a incapacidade permanente, ou seja, houve uma situação muito grave na sua vida e você ficou incapaz de forma definitiva para o trabalho. Você vai ter direito a um benefício chamado aposentadoria por invalidez. E mais, se você sofre um acidente, porventura tem uma sequela e sofre uma redução da capacidade laborativa, por exemplo, em um acidente eu perdi parte dos movimentos na minha mão, ou perdi algum membro, isso reduziu a minha capacidade produtiva. Em virtude dessa redução da capacidade laborativa, mas você continua capaz, mas com uma redução de produtividade, uma redução da sua capacidade, você tem direito a um benefício chamado auxílio acidente. Então, esta é a proteção que eu digo que é uma dos diferenciais do seguro previdenciário. Essa proteção a qualquer momento da sua vida de diversos eventos que possam gerar incapacidade, seja temporária, seja permanente, seja essa incapacidade também uma incapacidade que só reduza a sua capacidade laborativa, mas não torne incapaz totalmente para o trabalho. Além disso, a Previdência também protege a idade avançada. Ao atingir uma idade, você vai se aposentar. Então, você vai passar a inatividade e essa inatividade vai ser remunerada por um benefício previdenciário. Hoje, no Brasil, desde 2019, o benefício que nós temos da aposentadoria é realmente por idade. Nós já não temos mais o benefício por tempo de contribuição exclusivamente. Logicamente, existem regras de transição, mas hoje a nossa aposentadoria no país é uma aposentadoria programada a partir de uma idade específica. Outra proteção muito importante, e aí a gente pensa sempre nas mulheres, né, quando a gente fala do salário maternidade, que é o benefício pago durante os 4 meses após o parto, pode começar um pouquinho antes também, né, até 28 dias antes do parto, e esse benefício, esse salário maternidade, é pago à gestante, em virtude da gestação, em virtude do nascimento do bebê, né, mas a gente tem que lembrar que existem regras também para o pagamento ao próprio pai, em situações, por exemplo, em que a gestante, porventura, venha a falecer no nascimento, o pai ele vai receber esse benefício, em situações de adoção. Então, é um benefício que a gente pensa sempre na proteção à mulher, é o principal foco dele, mas tem também a proteção, aí nós estamos falando da proteção, na verdade, à criança, a esse momento inicial do nascimento que precisa de uma atenção especial. Essa é a nossa proteção à maternidade. Dentro da Previdência Social, nós ainda temos uma outra proteção que normalmente a gente não associa à Previdência, mas ela está dentro da Previdência Social, que é o desemprego voluntário. É quando a gente fala do seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um benefício previdenciário também, não é operacionalizado pelo INSS, você não vai requerer ele no INSS, porém, é um benefício que compõe essa proteção da Previdência Social. As contribuições, então, pagas aí nesse contexto da proteção social da Previdência, custeiam esse benefício do seguro contra acidente, do seguro-desemprego. Outras proteções que nós temos é a reclusão. Caso alguém venha a ser recluso por algum motivo, a família, e é um benefício devido à família, a família dessa pessoa que foi reclusa, ela não vai ficar desassistida, os filhos pequenos, o pai ou a mãe que está cuidando dessa família, ele não vai ficar desprotegido. Existe um benefício, é um benefício devido a famílias de baixa renda, e a ideia é uma proteção social à família de quem, porventura, venha a cometer um delito, desde que ele seja, logicamente, contribuinte da Previdência Social. E nós temos também a situação de morte, quando a gente fala da pensão por morte. Se
vier a faltar o segurado, a família dele não vai ficar desprotegida. O cônjuge, os filhos, eles terão uma proteção da Previdência Social, os filhos até os 21 anos, né, salvo se forem inválidos ou com deficiência mental, intelectual, deficiência grave. A esposa, a depender do tempo de casamento, ou o marido, a depender do tempo. Certo? Sigamos, então. Pois bem, vou seguir aqui, então, com a apresentação. E agora eu preciso falar com vocês que dentro desse sistema previdenciário que nós temos diferentes regimes. O que são esses regimes que eu falo para vocês aqui? Regimes de previdência, eles são as formas de proteção do trabalhador brasileiro. Vocês me desculpem, eu dei uma desconcentrada aqui porque o meu Zoom aqui tinha dado um problema, eu estou fazendo a palestra online, né? Mas eu vi que está transmitindo para vocês, então eu fico mais tranquilo, ok? Sigamos, então. Nós temos diferentes regimes de previdência. Quando eu estou conversando com vocês, eu estou falando do regime geral de previdência social. Eu estou falando, então, deste regime aqui que protege os empregados, mas estou falando do regime que protege você também, trabalhador avulso. Então, quando eu estou falando do regime geral de previdência social, é aquele gerido pelo INSS e é o que protege você, trabalhador avulso, ok? Então, estejamos atentos aqui que quando vocês estão protegidos pela Previdência, vocês estão protegidos pelo regime geral. E dentro dessa proteção previdenciária, que eu já disse a vocês, ampla, protege a incapacidade, a morte, protege a maternidade, protege uma série de situações, o desemprego involuntário. Dentro dessa proteção, tem um universo específico de proteção, que aí se casa bem com o tema dessa nossa semana, que é a segurança e a saúde no trabalho portuário. E se casa muito bem com esse tema específico, que é o seguro contra acidentes de trabalho. Então, dentro dessa proteção ampla que todo trabalhador que contribui para a Previdência tem, existe um nicho específico de proteção, que é o seguro contra acidentes de trabalho. Esse seguro, ele não se aplica a todos os segurados da Previdência Social, ele se aplica aos segurados empregados domésticos, trabalhadores avulsos e segurados especiais. Vamos resumir aqui ao que nos interessa. Trabalhadores avulsos. Os trabalhadores avulsos possuem essa proteção adicional caso ocorra um acidente de trabalho com você, trabalhador portuário. Então, se ocorrer um acidente de trabalho com um trabalhador avulso, nós temos, então, uma proteção maior. Nós vamos ver que até o valor do benefício ele será diferenciado em várias situações. Então, ocorrendo um acidente, o órgão gestor de mão de obra, o OGMO, ele vai emitir uma comunicação desse acidente de trabalho, vai emitir uma CAT. Isso hoje o OGMO faz pelo E-Social. Então, por meio do E-Social, o OGMO vai lá, emite a comunicação de acidentes de trabalho, e esse trabalhador, então, em virtude da sua incapacidade, a depender da incapacidade, né, vai ser encaminhado para avaliação da Perícia Médica Federal para avaliação de uma concessão ou não de um benefício de natureza acidentária. Então, para o trabalhador, quando ele sofre um acidente de trabalho, ele vai ter um benefício um pouquinho diferente, ele vai ter uma marcação especial lá na Previdência. Esse benefício por incapacidade do trabalhador vai ser marcado como um benefício por incapacidade decorrente do trabalho, decorrente de acidente de trabalho. E isso vai gerar repercussões que eu vou mostrar para vocês. Então, observem que em caso de acidente de trabalho, nós temos uma proteção especial a você, trabalhador portuário. Isso é garantido por nossa Constituição, e quem operacionaliza essa proteção especial é o INSS. E aí a gente vai lembrar que o acidente ele pode ser o tipo, aquele sofrido durante o trabalho mesmo, pode ser um acidente de trajeto, quando você está indo da casa para o trabalho ou do trabalho para casa, ou pode ser uma doença do trabalho ou uma doença profissional, fruto das condições em que o trabalho é desenvolvido, né? Então, são esses os 3 tipos de acidentes de trabalho que nós teríamos. Para você, trabalhador, gera um benefício previdenciário, e para o tomador que está que ocasionou esse acidente,
vai gerar uma repercussão tributária importante. Ele vai ter que pagar mais um pouco para o seguro. Lembra que eu falei que é um seguro contra acidentes de trabalho? Ele é pago por alguém. Por quem? Pelo empregador, ou no caso do trabalho portuário, pelo tomador, né? E aí o tomador ele tem uma majoração desse acidente vinculado a ele, uma majoração da tributação que ele paga para o seguro contra acidentes de trabalho, caso ele tenha acidentes vinculados a ele. Então, cada acidente que ocorre no âmbito do trabalho portuário gera uma penalidade aí para o tomador que gerou esse acidente e, consequentemente, vai ter uma majoração, então, do valor a ser recolhido por esse seguro. É igual seguro de carro, né, gente? Se você se acidenta muito, seu seguro vai ser mais caro. Se você não acidenta, você vai ter um seguro mais barato. Funciona assim também para o empregador. Então, isso é uma importante política para incentivar ainda mais que hajam políticas de segurança, de redução dos acidentes de trabalho em todos os setores e por todas as empresas do país. Pois bem, entendemos que tem essas repercussões todas, né? Mas vamos ao foco do trabalhador. Como o trabalhador está protegido, então, em caso de um acidente de trabalho? Ocorrendo um acidente, o trabalhador ele vai ter uma incapacidade, provavelmente decorrente desse acidente. Não necessariamente, mas a proteção previdenciária vem quando o acidente de trabalho gera uma incapacidade. Ocorrendo, então, essa incapacidade, o trabalhador vai ser submetido a uma perícia médica, e essa perícia médica vai avaliar o seguinte: essa incapacidade, ela é temporária? Se for, o trabalhador vai receber um benefício que se chama auxílio por incapacidade temporária acidentária. Antigamente, nós conhecíamos esse benefício como auxílio-doença. Ele mudou de nome em 2019, agora ele chama auxílio por incapacidade temporária. Caso a incapacidade não seja temporária, ou seja, não haja perspectiva de recuperação deste trabalhador para que ele possa voltar a trabalhar, a gente fala que a incapacidade, então, é permanente. E aí ele vai receber uma aposentadoria por incapacidade permanente. É a antiga aposentadoria que nós chamávamos de aposentadoria por invalidez, agora ela passa a ser denominada aposentadoria por incapacidade permanente. Caso o trabalhador venha a óbito em virtude deste acidente, a família dele não ficará desprotegida. A família receberá um benefício chamado pensão por morte, e essa pensão por morte acidentária, ela vai proteger os dependentes do segurado. A gente pensa nos dependentes diretos, aí, os mais imediatos, a esposa ou o marido, os filhos, né? Mas também podem ser dependentes em algumas situações, irmãos, os pais, a depender aí da relação de dependência econômica e de inexistência aí de outros dependentes de outras categorias. Vamos pensar no trabalhador portuário, que ele não é casado, não tem nenhuma relação estável com nenhuma pessoa, também não tenha filhos, mas os pais dele moram com eles e ele custeia as despesas desses pais. Esses pais são dependentes dele economicamente. Nesses casos, os pais poderiam sim ser considerados dependentes para fins de recebimento da pensão por morte. Então, é um benefício também com uma proteção bastante ampla aos dependentes. E nós temos ainda as situações em que não há perda da capacidade para o trabalho, mas há uma redução da capacidade. A gente fala que ele tem uma incapacidade parcial. Então, vamos supor o trabalhador que perde um membro, vamos supor que ele perdeu 2 dedos em um acidente de trabalho, e, logicamente, a produtividade dele não será a mesma, ele vai ter aí uma redução da capacidade laborativa dele fruto desse acidente. Em decorrência disso, ele vai receber um benefício chamado auxílio acidente acidentário. Já já eu vou explicar como funcionam esses benefícios para vocês. Por que eu estou fazendo questão de explicar detalhadamente todos esses pontos? Porque você, trabalhador, precisa saber em quais situações você estará protegido pela Previdência, quando você pode usar esse seguro. Mais do que ter o seguro, é importante você saber quando você pode usar. Então, é importante que você conheça os eventos cobertos, ok? Vamos seguir mais um pouquinho, então. Vou falar primeiramente com vocês do chamado benefício de auxílio por incapacidade temporária. Esse benefício de auxílio por incapacidade temporária é um benefício pago, como eu já disse, quando o trabalhador ele fica incapaz para o trabalho. Então, ele ficando incapaz para o trabalho, ele vai receber um benefício que se chama benefício por incapacidade temporária. Esse benefício, ele não tem diferença de valor quando é acidente de trabalho ou quando não é. Estando incapaz para o trabalho, o trabalhador vai receber um benefício no valor de 91% do salário de benefício. Ou seja, pega as contribuições do trabalhador, faz uma média delas, as contribuições desde julho de 94,
faz uma média, isso é o que a gente chama de salário de benefício, essa média. E aí você recebe 91% dessa média, é assim que a lei define o valor do chamado auxílio por incapacidade temporária, certo? E aí, terminando a incapacidade por trabalho, esse benefício é cessado, ou se verificar que há um agravamento, que de fato a incapacidade se torna irreversível, isso pode ser convertido em uma incapacidade permanente, ou se ele recuperar parcialmente apenas a capacidade, ele passa a receber um auxílio acidente, ok? Esse é o valor do benefício de auxílio por incapacidade temporária, tendo a incapacidade, tendo a incapacidade para o trabalho. Quem vai pagar esse benefício, então, é a Previdência Social. No caso do trabalhador avulso, não tem aqueles primeiros 15 dias, né, pago pela empresa ou pelo órgão, no caso. Na verdade, quem paga o benefício é a Previdência Social. Então, esta é a regra de pagamento desse benefício de auxílio por incapacidade temporária, ok? Estou vendo que a minha apresentação não está compartilhada com vocês, né? Provavelmente foi da queda do meu Zoom. Eu vou só compartilhar aqui, tá certo? Peço desculpa a vocês porque eu não tinha visto que tinha deixado de compartilhar a apresentação, certo? Mas sigamos então. Acredito que agora vocês já vão estar vendo aí a minha apresentação. Sigamos então, falei do auxílio por incapacidade temporária, agora eu vou falar da aposentadoria por incapacidade permanente, que é a nossa aposentadoria por invalidez. Bem, a nossa aposentadoria por incapacidade permanente, ela ocorre quando a incapacidade para o trabalho, ela não tem perspectiva de reversão, ou seja, o trabalhador não tem perspectiva de retornar ao trabalho. Suponhamos o trabalhador que já era um pouco mais idoso e ele sofre um acidente e fica tetraplégico. Será que esse trabalhador vai ter tempo na vida dele de recuperar alguma capacidade laborativa dentro daquilo que ele fazia? Não tendo, nós estamos falando então da incapacidade permanente e aí ele passa a receber o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Embora chame aposentadoria, viu gente, ela não é uma aposentadoria definitiva, ela é revista a cada 2 anos, certo? Para ver se a incapacidade de fato ainda permanece. Aqui nós temos uma diferença importante de valor do benefício quando o benefício é decorrente de acidente de trabalho e quando não é. Quando o benefício não é decorrente de acidente de trabalho, o valor desse benefício é a 60% daquela média que eu disse para vocês, que é a média de todas as contribuições desde julho de 94, é 60% dessa média, mais 2% por cada ano de contribuição que ultrapasse 20 anos para o homem ou 15 anos para a mulher. Então, suponhamos que seja um homem que tenha 25 anos de trabalho. E aí ele se torna inválido em virtude de algum evento, algum agravamento de saúde que ele teve, ele se torna inválido, ele se torna incapaz permanentemente para o trabalho. Nessa situação, o valor do benefício dele vai ser 60% da média, mais 2% por cada ano de contribuição que excede a 20 anos. Ele tem 25 anos de trabalho, não é? Então, nós temos 5 anos que excedem 20 anos. Aí, a cada ano eu aumento 2%, então o benefício dele será 70% da média, ok? Esta é a regra de cálculo para o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Nós temos também o benefício de natureza acidentária, ou seja, quando essa incapacidade permanente ela vem de um acidente de trabalho. Nessas situações, quando decorre de um acidente de trabalho, este benefício ele é 100% da média que eu falei para vocês, vejam que ele tem um valor maior, justamente fruto desse seguro contra acidentes de trabalho que a empresa paga, este benefício ele tem um valor diferenciado. E essa aposentadoria, gente, independente de ser decorrente de acidente de trabalho ou não, ela pode ter um aumento de 25%, caso o trabalhador precise de assistência permanente. Olha quantos eventos cobertos pela Previdência Social nós já temos, né? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Vamos falar agora do nosso benefício, da nossa pensão por morte. A pensão por morte, ela logicamente não é um benefício pago ao segurado, porque ela decorre do óbito do segurado, mas ela é paga aos dependentes desse trabalhador avulso. Então, no caso de um trabalhador que tenha dependentes, aí o dependente pode ser a esposa ou o marido, pode ser também, em caso de união estável, o companheiro ou a companheira, os filhos até 21 anos, salvo exceções em que pode ultrapassar 21 anos, quando o filho é inválido ou tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Nós temos também os irmãos até 21 anos, nós temos os pais. Logicamente, quando tem filhos ou esposa ou marido, aí
os irmãos ou os pais não têm direito. Não tendo dependentes dessa primeira categoria, aí os irmãos ou os pais podem vir a ter direito, ok? Esse benefício, então, ele é pago aos dependentes, e ele é dividido entre os dependentes, né? E aí, a gente tem, então, nós temos, então, uma necessidade de que o dependente faça o requerimento desse benefício, e aí, feito o requerimento desse benefício, ele passa a ser pago. É um benefício que ele é dividido de forma igual entre os dependentes, e qual é a regra de cálculo dele? Aqui, novamente, nós temos uma diferença nos casos em que há acidente de trabalho e que não há acidente de trabalho. Não sendo acidente de trabalho, o benefício ele começa como 50% daquela média que eu falei para vocês, mais 10% por dependente, até o máximo de 100%. Então, tem um dependente só, tem só o marido como dependente. O benefício vai ser 60% da média das contribuições desde julho de 94. Se tivessem 2 dependentes, 70%, 3 dependentes, 80% da média, e assim sucessivamente. A diferença está onde? Quando é acidente de trabalho. No caso de acidente de trabalho, não tem esse início em 50%, mais 10% por dependente. É sempre 100% da média, ou seja, é um benefício com um valor maior, justamente por esse seguro contra acidentes de trabalho que é pago, para ter esse tratamento diferenciado, e o trabalhador avulso está protegido por esse seguro, né, como eu já havia antecipado para vocês. Sigamos então, já vimos 3 benefícios importantes. Você está protegido pela incapacidade temporária, permanente, em caso de óbito, e agora vamos ver mais um pouquinho quais outras proteções o trabalhador tem. Aqui eu só citei alguns exemplos de pensão por morte, né, nessas cotas, mas não é necessário a gente detalhar esses exemplos. Antes de eu passar para o próximo benefício, só dizer que em relação à pensão por morte, quando a gente fala de cônjuge, de marido ou esposa ou companheiro, nós temos um prazo de duração deste benefício. Ele não é vitalício como já foi. Antigamente ele era vitalício, né? Já há algum tempo ele não é vitalício. Vai depender do tempo de casamento, ou seja, se o casamento ocorreu antes ou depois de 2 anos, e também do tempo de contribuição desse segurado. Se o segurado tiver mais de 18 contribuições para a Previdência, ou seja, o segurado que veio a óbito, ele tem mais de 18 contribuições para a Previdência, esse benefício ele vai ter uma duração. Se ele tem menos de 18 contribuições, a duração vai ser só de 4 meses. A mesma coisa quando o casamento ou a união estável tem menos de 2 anos. Nesse caso, o benefício vai ter duração só de 4 meses. Porém, se o casamento tiver mais de 2 anos e o segurado tiver mais de 18 contribuições mensais, aí vai depender da idade do companheiro ou companheira, ou do cônjuge, ou do marido ou da esposa, né? Ou do sobrevivente, do dependente que vai receber o benefício. Se tiver menos de 21 anos, a duração do benefício é 3 anos. Assim vai tendo uma sequência escalonada aí, ela pode ser até vitalícia, quando o dependente vivo tem mais de 44 anos, ok? Então, essa é a regra de pagamento da nossa pensão por morte. Em relação ao auxílio-acidente, que é o 4º benefício que eu quero falar com vocês, esse auxílio-acidente eu já antecipei para vocês que ele é pago nas situações em que ocorre um acidente e esse acidente gera uma redução da capacidade laborativa. Não precisa ser necessariamente um acidente de trabalho, tá, gente? Ocorre um acidente e, em virtude desse acidente, há uma redução da capacidade laborativa. O trabalhador pode voltar para o trabalho dele, porém, ele vai ter uma capacidade um pouco menor, talvez vai precisar restringir algumas atividades, provavelmente vai ter uma produtividade menor, fruto do acidente que ele sofreu. Nesse caso, ele tem direito a receber um benefício até a aposentadoria dele, e esse benefício ele é pago no valor de 50% do salário de benefício, ou seja, daquela média das contribuições desde julho de 94, ok? Então, esse benefício ele pode ser acumulado com salário, você pode continuar trabalhando, recebendo seu salário, você vai receber esse benefício também, ele é justamente para indenizar essa perda da capacidade laborativa que você teve, consequente provável perda da produtividade que você teve também, né? Quando chega na aposentadoria, ele é testado, e aí o valor que você foi recebendo ao longo da vida é utilizado para calcular também o valor da sua aposentadoria. Ufa, falei com vocês já de alguns benefícios, né, gente? Olha que importante essa proteção previdenciária, tanto que ela é extensa. Eu estou aqui falando com vocês há mais de meia hora sobre a proteção só por incapacidade. Eu disse que essa é uma das proteções previdenciárias, além daquelas que a gente já conhece habitualmente, que é a aposentadoria quando chega numa determinada idade,
que é o salário maternidade, em caso de nascimento do filho, mas nós temos também uma outra atuação da Previdência Social, que não é o pagamento de um valor, não é um benefício, mas é um serviço que a Previdência presta, no caso do trabalhador precisar desse serviço, que é a chamada reabilitação profissional. A reabilitação profissional ocorre quando o trabalhador ele fica incapaz para a atividade que ele exercia, mas ele ainda pode exercer outras atividades. Então, neste caso, o trabalhador não tem o seu benefício cessado imediatamente, ele vai passar por um processo de reabilitação profissional, ou seja, de aprendizado de uma nova profissão. E aí ele vai, então, trabalhar dentro desse processo de reabilitação profissional, ainda recebendo o auxílio-doença, ele vai ser reabilitado, e aí ele, ao final desse processo de reabilitação, ele vai poder reingressar no mercado de trabalho, e só ao final desse processo ele vai ter o seu benefício cessado. Inclusive, gente, a concessão de órtese, prótese, por exemplo, a pessoa perdeu um membro e precisa de uma órtese para substituir esse membro, esse equipamento está incluído aí dentro desse processo de reabilitação profissional. Mas lembrando, inclui a concessão do equipamento, mas não inclui a reabilitação física especificamente, já que o serviço de saúde é separado, é o SUS, a gente já viu, mas a concessão do equipamento em si, a reabilitação profissional, ela inclui sim um serviço que a Previdência custeia para que o segurado possa retornar ao trabalho. Além de todas essas previsões por incapacidade decorrentes desse seguro contra acidentes de trabalho, como eu disse para vocês, meu foco era falar do acidente de trabalho, né? E aí a proteção especial que você, trabalhador avulso, tem em virtude do acidente de trabalho. Então, vamos lembrar que comecei falando de uma forma ampla qual a proteção previdenciária que você tem, idade avançada, maternidade, reclusão, incapacidade para o trabalho. E eu falei para vocês, olha, o trabalhador avulso ele ainda tem um adicional, uma proteção adicional quando ele sofre um acidente de trabalho. Por quê? Porque ele tem direito a um seguro contra acidente de trabalho que é gerido pela Previdência Social. No contexto desse seguro, o trabalhador avulso tem direito a alguns benefícios com valores diferenciados. E aí eu expliquei para vocês os benefícios por incapacidade, de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte e do auxílio acidente. Expliquei esses benefícios e mostrei qual a diferença do valor que existiria quando é um caso de acidente de trabalho, né? Além disso, além dessa proteção especial, falei do serviço de reabilitação profissional, que é fornecido a quem tenha alguma incapacidade para o trabalho, mas possa ser readaptado, reabilitado para outra atividade profissional. E, por fim, o outro benefício que eu queria falar com vocês é o benefício da aposentadoria especial. Esta aposentadoria, ela sempre gera muita dúvida quando a gente fala dela, que é uma aposentadoria devida para quem exerce trabalho em condições prejudiciais à saúde. Qualquer condição prejudicial à saúde? Não, é com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos em limites de tolerância ou em situações entendidas como prejudiciais à saúde pela nossa legislação, pelo regulamento da Previdência Social. Então, tem um decreto que diz quais são essas situações prejudiciais à saúde com exposição a riscos físicos, químicos e biológicos, e havendo exposição a essas situações, o trabalhador vai ter direito a uma aposentadoria com tempo e idade reduzido. Desde a Constituição, desde a reforma da Previdência em 2019, há uma redução na idade e no tempo de contribuição. Não é mais só por tempo de contribuição, porque a gente já não tem mais a aposentadoria só por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria especial ela reduz o tempo de contribuição e a idade do trabalhador para que ele possa se aposentar então mais cedo, para que ele possa se afastar dessa exposição, dessa atividade prejudicial à saúde dele mais cedo, ok? Isso está previsto também na nossa Constituição para ser garantido ao trabalhador. Especiais, o trabalhador avulso, ele vai lá no órgão e pede um documento PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário do Trabalhador. Hoje a regra é essa, já tiveram outros
documentos, mas hoje é o PPP que contempla essas informações. Aí o que o órgão vai fazer? Ele vai emitir para você um PPP, um documento em papel, registrando toda a sua história, todos os tomadores para os quais você prestou serviço, a exposição a agentes nocivos que você teve naquele tomador, vai fazer o registro disso tudo para você e vai te entregar esse documento. Você, trabalhador avulso, leva esse documento lá na Previdência Social e a Previdência Social, então, vai avaliar quais períodos são caracterizados como especiais, ou seja, geram para você um direito a uma redução do tempo, quais não são considerados especiais, quais, então, não gerariam essa redução do tempo, o tempo seria computado normalmente, né? E aí, você chegando a um determinado tempo de contribuição exposto a esses agentes nocivos, normalmente no Porto a gente está falando de 25 anos de exposição para que ocorra a aposentadoria especial, né? Chegando a esses 25 anos em que você exerceu efetivamente atividades com exposição a esses agentes nocivos, você passa a ter direito a esse benefício. Qual que é o problema que nós temos hoje? O perfil profissiográfico previdenciário é um documento em papel. Normalmente o trabalhador vai ter acesso quando dos desligamentos dele ou quando ele vai solicitar o direito à aposentadoria dele. E aí, essa informação não é acompanhada de forma tão próxima pelo trabalhador. Com a vinda do E-Social, que é um projeto novo que o governo federal está implantando, e que a parte de segurança e saúde no trabalho vai terminar de ser implantada agora em 1º de janeiro de 2023, você, trabalhador, vai ter acesso ao seu perfil profissiográfico previdenciário, ou seja, ao seu histórico de exposição a agentes nocivos, não mais neste documento em papel que vai ser entregue a você pelo órgão. Você vai ter acesso pelo aplicativo do Meu INSS no seu celular, onde você acessa os outros serviços previdenciários, e aí você vai poder consultar a sua exposição a agentes nocivos. Então, você, trabalhador avulso, vai lá e olha a empresa. No dia 15 do mês subsequente, nocivos, ou seja, o seu perfil profissiográfico previdenciário vai estar disponível para você rapidamente, você vai poder, de fato, avaliar e questionar eventuais dúvidas que você tenha sobre a sua exposição. Então, é um projeto novo, a tentativa aqui é facilitar a concessão do benefício de aposentadoria especial. Hoje é um benefício que muitas vezes o trabalhador acaba tendo que recorrer à justiça por vários fatores, um deles é a informação que muitas vezes não chega como esperado e a Previdência Social acaba indeferindo o benefício. Então, com esse novo documento, este PPP chamado PPP eletrônico, nós vamos conseguir, então, prestar essa informação com maior qualidade ao trabalhador e ele vai poder acompanhar o seu histórico de exposição a agentes nocivos. Eu estou falando aqui de agentes nocivos, né, gente? A gente pode falar de ruído, a gente pode falar de calor, são vários agentes nocivos aí dos quais nós estamos falando, tá certo? Então, é isso que eu estou mencionando quando a gente fala de agentes nocivos. Bem, já caminhando aqui para o nosso final, quero dizer para vocês que esse PPP eletrônico ele vai ser implantado em 1º de janeiro de 2023, ou seja, estamos perto, viu, gente? Estamos a 3 meses da implantação desse perfil profissiográfico previdenciário de forma eletrônica, e aí a expectativa é que vocês, de fato, consigam acessar melhorar a saúde do trabalhador. Esse seguro gera um ônus para o empregador. Como eu disse para vocês, o empregador que acidenta muito, ele tem um custo adicional desse seguro, e o objetivo é sempre reduzir esses cenários de acidentes de trabalho que nós temos no país, né? Eu registrei aqui para vocês os acidentes dos últimos 3 anos, 2018, 2019, 2020, 2021 ainda não foi publicado, mas mostra para vocês que nós temos um elevado volume de acidentes de trabalho ainda, né? E 2020 eu marquei em amarelo porque não é um ano típico, foi um ano que as atividades ficaram suspensas por algum período em virtude da pandemia, então essa redução que a gente observa de fato, ela decorre desse período de pandemia que nós vivemos em 2020, os dados de 2021 já vão vir um pouco mais corrigidos, mas o nosso objetivo é sempre reduzir os acidentes de trabalho. Nós estamos observando isso ao longo do tempo e a ideia é que essas políticas do seguro contra acidentes de trabalho gerem uma melhoria
na qualidade que você tem aí, na prestação do serviço que é feita no trabalho portuário, e aí com certeza que a gente tem uma gestão melhor dos ambientes de trabalho. E eventos como esse, essa semana de segurança e saúde no trabalho portuário, é de extrema relevância justamente para a gente conscientizar sobre a necessidade de reduzir esses acidentes e, consequentemente, isso além de ser importante porque preserva a vida do trabalhador, que só por si só já seria o suficiente para justificar todas essas medidas, ainda são criados outros estímulos para que a gente possa incentivar o investimento em SST. Dentre esses estímulos, eu estou falando do pagamento a mais para a empresa que acidenta muito, ou seja, uma penalização para ela. Então, se ela acidentar menos, ela vai ter um bônus aí, não vai ter essa penalização. Então, são várias medidas protetivas da saúde do trabalhador. Bem, era esse o meu recado de hoje para vocês. Cumpri aí meus 45 minutos para não ficar cansativo também, né, gente? Espero que isso, de fato, gere um conhecimento maior para todos que estão nos ouvindo sobre a cobertura previdenciária, como a Previdência Social ela cobre diversos eventos da sua vida trabalhador avulso, como você precisa estar atento a essa cobertura para que você consiga acionar esse seguro sempre que dele você precisar. A Previdência Social vai estar em todos os momentos da sua vida. E mais, em relação aos acidentes de trabalho, se você entrou hoje no seu trabalho e se acidenta hoje, você já está protegido, você já vai ter uma proteção previdenciária, não há necessidade de carência. Então, essa é uma proteção muito ampla que você tem, poucos seguros, eu acho que nenhum vai oferecer uma proteção tão grande, e por isso a Previdência Social, ela ocupa esse papel importantíssimo na sociedade brasileira, ok? Sabemos que sempre há espaço para melhoria dos serviços prestados, mas essa cobertura jamais pode ser tida como uma cobertura que deva ser descontinuada. Pois bem, é esse o meu recado. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até breve. Orion Sávio Santos de Oliveira, nosso muito obrigado. Obrigado por sua presença aqui no nosso evento, a primeira Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, trazendo importantes informações, tirando muitas dúvidas do trabalhador portuário com relação ao INSS, aos benefícios, às situações que envolvem os riscos do trabalho portuário. Nosso muito obrigado, Orion, por sua participação aqui no nosso evento. Bem, senhores, nós estamos caminhando aqui para concluir esse primeiro período, essa primeira manhã. Muitíssimo obrigado por você estar conosco até esse momento. Nossos agradecimentos. Vamos parar agora por um período, voltamos depois às 14 horas. Às 14 horas nós voltamos com esse evento que aparece aí na sua tela. O evento que acontece presencialmente, acontece também online, você pode participar presencialmente fazendo um contato aí com o Ogmo Recife Suape, e você vai se informar como é que você vai poder ajustar a sua agenda para participar ao vivo aí desse evento, tá bom? O tema atividades com cargas suspensas e suas regras de ouro, ok? Um tema bastante sugestivo e eu tenho certeza que vai acrescentar muito para o seu trabalho e a sua atuação no trabalho portuário. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui com a gente e até daqui a pouquinho. A Federação Nacional das Operações Portuárias, FENOP, representa todas as formas das atividades de operações portuárias, que são realizadas nos terminais portuários arrendados, terminais portuários autorizados, os TUPs, e em região de uso público nos portos em todo o território brasileiro. São movimentadas cargas a granel, contêineres, veículos e outras modalidades. Mas para a FENOP, a carga mais importante nas operações portuárias é a vida de todos os trabalhadores, que atuam em todas as etapas de atividades. Com atenção especial para a segurança nas operações, a FENOP realiza a Semana Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, uma iniciativa do Comitê Técnico Permanente de Segurança e Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da FENOP, com o patrocínio de vários órgãos gestores de mão de obra, os OGMOS e os sindicatos dos operadores portuários, os SINDOPs. Uma semana de intensas atividades em OGMOS e terminais de todo o Brasil. Programações presenciais e por lives que serão transmitidas pelo YouTube da FENOP. Também na segurança operacional, a FENOP está a serviço da permanente modernização portuária brasileira.